Este seminário de forragicultura e pastagem foi elaborado pelos alunos da Faculdade Multivix do 5º período de Medicina Veterinária, junto com o professor André Caioa Cavalcante. O nome dos alunos são Augusto Zavari Célia, Érica de Oliveira Ginelli, Fabrício Dias Soares Belique, Fernanda Zavari Célia. Iremos retratar aqui o sistema Santa Fé. É um sistema que é plantado em consórcio milho e a forrageira braquiária. A implantação da utilização do sistema Santa Fé. O sistema Santa Fé foi utilizado junto com a Embrapa na fazenda Santa Fé, no Goiás. Sabendo que a pecuária e a agricultura são culturas produtivas sem sincronismo, ocorrendo separadamente no mesmo espaço, então tentaram fazer esse sistema de implantação do sistema Santa Fé, que seria reunir a produção de grãos junto com a forragicultura braquiária. Vamos falar das fases de manutenção, degradação da pastagem e degradação do solo. A fase produtiva é a melhor fase da planta. Vemos no gráfico aí que é o solo, né, a planta mais verde, vigorosa, a implantação e estabelecimento adequado da pastagem. Vemos depois que decai para o manejo inadequado, seria a quantidade de animais superior à quantidade de hectares para tê-los. No caso, o pisoteio seria mais elevado, levando assim a problemas da planta, né? Ela tendo que se estabilizar. E cortes sucessivos seria que não teria descanso de manga e o grande número elevado de animais por hectares acima do normal. Teria uma degradação da pastagem. A perda da produtividade. Todos esses malefícios em cima seria esse aqui. Não reposição dos nutrientes extraídos, né? Depois ela entraria no estado de degradação da pastagem. O que seria isso? A perda do vigor, né? O início da morte das plantas cultivadas. Aí veria a invasão, chegada de invasoras, seria ervas daninhas, por motivo de não ter nenhuma concorrência, né? Pragas e doenças. Depois exposições ao solo. Como a planta ia morrendo, ia ficar áreas sem plantas. Então essa ação iniciaria a compactação. A compactação avançada seria a degradação do solo, já entraria com a erosão, por falta de plantas, de articulação de plantas, né, não tendo raízes para segurar a terra, e a compactação do solo daria erosão alta. Essas fontes são de Dias Filhos. Aí então o produtor se perguntava, o que eu vou fazer? Esse monte de problema acontecendo, o que eu vou fazer? Aí a Embrapa mais a Fazenda Santa Fé inventaram essa implantação de utilização do sistema Santa Fé, que era o consórcio de plantio de culturas diferentes. A implantação do sistema foi após a pesquisa e aperfeiçoamento tecnológico, buscando a solução para o problema, foi elaborado o Sistema Integração Lavoura-Pecuária, que é o ELP. O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária ELP compreende a produção de culturas anuais de grãos plantados em consórcio com forrageiras, visando maior produtividade, aliada à proteção ambiental e gerando sustentabilidade para o sistema produtivo. Nesse caso aqui, vemos aqui um desenho, demonstrando o animal pastoreando e a planta crescendo, que seria a fase seca, né? No caso, você plantaria o milho, depois plantaria a braquiária, geralmente você usaria o sistema para fazer o consórcio. Quando colhesse o milho, tinha a pastagem, a forrageira para o animal pastar. O sistema de integração lavoura, os benefícios, né? Diversificação de renda, no caso seria a produção de grãos e a produção de carne e leite, né? O aumento da produção de grãos, carne e leite, recuperação da fertilidade do solo devido ao descanso de solo e a matéria orgânica deixada pelo milho ou também pela forrageira que estaria no local. Redução no custo de produção, né? Que você vai usar menos defensivos agrícolas, menos combustíveis. Geração de emprego, quando o produtor familiar ou o produtor de grande extensão vê lucro, e geralmente ele tende a chamar mais pessoas, a captar mais empregados para a região. Maior controle das pragas e plantas daninhas devido à boa formação da forrageira, né? Então teria mais um benefício e eficiência de utilização de fertilizantes, né? Nesse sentido, inúmeros incentivos desse sistema de integração lavoura e pecuária.
pode ser resumido como agrônomicos, por meio da recuperação e manutenção das características produtivas do solo; econômicos, por meio da diversificação de oferta, obtenção em maioria rendimento a um melhor custo e qualidade superior, mais renda; ecológico, por meio da redução de plantas invasoras, as espécies cultivadas e consequente redução do uso de defensivos e de erosão; sociais, por meio de atividades pecuárias e grão e silagem que concentram e distribuem renda. O sistema de integração lavoura e pecuária permite que a pastagem produzida por meio desse sistema seja utilizada na estação da seca, pois ao corrigir o solo proporciona desenvolvimento do sistema radicular da forrageira, porque o cultivo anual sucessivo gera problemas para o agricultor, doenças, pragas e plantas daninhas. Nesse sentido, o uso integrado de lavoura e pastagem favorece na quebra do ciclo dos agentes nocivos de plantações. São vários o efeito benefício. Benefício à lavoura para a pecuária: maior rapidez na recuperação de pastagem degradada com maior economicidade, fornecimento de adubo residual, retorno mais rápido do investimento, produção de forragem no período mais crítico do ano, facilidade da troca de espécies de forragem. Benefício da pecuária para a lavoura: melhoria das condições física, química e biológica do solo, aumento na capacidade de armazenamento de água, redução dos efeitos bióticos nocivos, melhoria nas estruturas e cobertura do solo. Você tem o benefício da cultura, o aumento da renda, trazendo um leque variado de vantagem para o agricultor. Dentro da integração lavoura mais pecuária, alguns sistemas foram desenvolvidos ao longo dos anos. Sistema Barreirão, Sistema Vacaria, Sistema Santa Brígida, Sistema Santa Fé, qual estamos apresentando. Aí, gostou da ideia? Bora ver mais. Sistema homenageia a Fazenda Santa Fé, localizada em Goiás, onde se teve o desenvolvimento dessa tecnologia na safra de 1998-1999, com participação da Embrapa. Entre o sistema de integração lavoura e pecuária, destaque-se o Sistema Santa Fé, com tecnologia que permite o uso intensivo de uma área agrícola, com redução do custo de produção. O consórcio é estabelecido anualmente, implantando simultaneamente o plantio das culturas anual, ou cerca de 10 a 20 dias após o plantio. O Sistema Santa Fé surgiu de pesquisa com o objetivo de análise e a influência da branqueária cultivada com o milho no combate aos fungos. Após a análise dos dados, percebeu que se inibia o desenvolvimento de alguns fungos, além das outras vantagens. Ambas as culturas se desenvolviam sem competição significativa e a colheita não era prejudicada pela integração. Redução de plantas daninhas, palhada branqueada deixava uma boa cobertura sobre o solo. Diminuição do uso de herbicida e fungicida. O diferencial desse sistema que pode ser aplicado para qualquer tamanho de propriedade, desde as que utilizam mão de obra familiar até as grandes fazendas com nível elevado de tecnologia. O sistema não alterou o cronograma de atividade da propriedade em ter baixo custo, não havendo necessidade de implementos especiais para suas implantações, objetivando produzir forrageira para intersafra e palhadas com qualidade a quantidades essenciais para o sistema de plantio direto. Para a implantação de pastagem consociada com a cultura, pode ser adotado o sistema de preparo convencional do solo, aração e grade, ou fazer sistema de plantio direto. A escolha do sistema de plantio vai depender da condição do solo e do ambiente implantado. A escolha do sistema vai depender da condição do solo
e do ambiente a ser implantado. A técnica do cultivo sem remover o solo, a semeadura é colocada em sulco, com largura e profundidade suficiente para a cobertura, sendo contato com a semente com a terra. O plantio direto tem o principal manter o solo coberto por plantas ou palhadas. Consiste a técnica mínimo sem remover o solo, rotação de cultura e cobertura permanente desse solo. Lembrando que o plantio direto reduz gasto com o maquinário, com trator, mantém a matéria orgânica no solo, melhora a estrutura e a temperatura da terra e potencializa o ecossistema. Após o planejamento do que vai ser plantado, é essencial escolher uma forrageira. O gênero de branquiária pode ser brisanta, decúmbria, resiliense, pânico. E uma cultura de grão, o milho, a soja, o arroz, o feijão. O consórcio mais utilizado é milho e branquiária, fortalecendo o sistema pecuária por meio da produção de silagem e grãos e a forrageira para logo após o pastejo. A preferência pela branquiária se deve-se pela sua composição radicular, favorecendo o melhoramento do solo, matéria orgânica abundante após a morte das raízes, decompactação do solo, geração de macrosporos para auxiliar a absorção da água. Sabendo que a branquiária não prejudica o milho, pois sua semeadura é de 20 a 30 dias após o seu plantio, sendo que nesse período já foi aplicado herbicida específico e seletivo, e a profundidade da semeadura é diferenciada. Na operação da semeadura da forrageira, utiliza de 5 a 10 quilos, com sementes de branquiária por hectare, com valor cultural igual ou maior que 30%. E para o consórcio do milho é utilizado de 7 a 10 quilos de semente. Há várias formas de semear a branquiária em consórcio com milho. Na mesma linha do milho, 45, 50, 80 ou 90 centímetros. Entre a linha do milho, espaçamento de 80 a 90 centímetros. Em linha, junto com a adubação de cobertura, ou a lanço, após 20 dias do plantio do milho. Ou semear tanto na linha quanto na entrelinha, mas com a velocidade de plantio regulado de 4 a 6 km por hora. A profundidade da semeadura irá variar. Quando for a lanço, será na superfície da terra, e quando for em linha, será simultaneamente junto com o milho, de 6 a 8 centímetros de profundidade. A adubação de cobertura pode ser misturada com a semente de forrageira, ao adubo, onde vai ser a quantidade utilizada por hectare. Lembrando para não armazenar essa mistura feita por 24 a 48 horas, pois pode ter alteração no seu sistema. Quando a branquiária é implantada junto com o milho, a adubação e a água é em quantidade adequada. Assim, o milho é retirado e a branquiária já formou seu sistema radicular, permitindo seu desenvolvimento para enfrentar o inverno e a seca logo após. A decomposição da branquiária é lenta, formando assim, permanece mais tempo sobre o solo, promovendo mais formação de matéria orgânica e nutriente, e que será absorvida pela próxima cultura, sendo que torna o solo mais decompactado, solto e quebradiço, só trazendo benefícios. A escolha do milho deve se considerar dois aspectos relevantes: sua produtividade e o valor a que se deseja investir nessa semente. Duas operações são realizadas ao mesmo tempo: o plantio do milho e a adubação. É primordial que seja executado de forma correta, pois todo o processo evolutivo da planta vai depender disso. É necessário a análise de solo para se saber a quantidade recomendada para a adubação, a densidade de plantio definindo o número de plantas por hectare e influenciar a produtividade da lavoura em compatibilização com a branquiária. A profundidade vai depender do solo e da sua umidade. O milho é de exigente para a forrageira, enquanto a época do plantio
será de acordo com a condição climática favorável para o milho. Dessa forma, a colheita será antecipada e a forrageira terá um período maior para completar sua formação. Caso seja necessário, aplicar herbicida, utilizar que a forrageira seja mais tolerante. Para evitar perda e ataque de pragas a grãos, o milho deve ser colhido logo que apresentar maturidade fisiológica e um teor de umidade de 14 a 17%. E para a silagem, um teor de 30 a 35% de matéria seca. A colheita pode ser manual ou pode ser por implementos agrícolas, pois apesar dos danos, ao mesmo causa a branquiária, pode recuperar satisfatório. O milho é a segunda cultura mais importante do Brasil. Destina-se à produção de grão e à elaboração de silagem. Possui relevância econômica para a agricultura, incrementado na alimentação, na suinicultura, avicultura, suplemento para rebanho de corte e leite, contribuição na alimentação humana e na geração de renda. Após a colheita do milho, é preciso dar condições para a branquiária se desenvolver, elevando sua produção ao máximo. Para essa aceleração e contribuição, recomenda aplicar de 30 kg por hectare de nitrogênio. Então, após a colheita, do milho, é preciso dar condições para a braquiária se desenvolver, elevando sua produção ao máximo. E para induzir a brotação, orienta-se o quê? Um pastejo leve. Como? De que forma? Da forma que coloque animais mais leves, exemplo, os garrotes, E, pois nesse momento a braquiária possui poucas raízes, então depois desse primeiro pastejo, ela irá se desenvolver normalmente. E o pastejo definitivo, ele deve ser iniciado quando a planta apresentar os mais altos índices proteicos, tá? Então, isso que ocorre geralmente no início do florescimento, E uma grande vantagem do consórcio milho braquiária é o quê? É que no final do período chuvoso, haverá um acúmulo de forragem. Esse acúmulo, ele poderá ser pastejado, durante toda a estação, tanto no inverno quanto na seca. E quando iniciar o período chuvoso, repete-se o processo, do consorciado, objetivando o aumento, da fertilidade, do solo e mantendo assim o pastejo, E também o sistema de integração lavoura-pecuária é uma prática que ocasiona retorno econômico e médio, de longo prazo, tá? E a viabilidade econômica e técnica da utilização desse sistema na renovação das pastagens gera reflexos positivos, em todo o eixo agropecuário, suscitando o aumento na receita, e a queda nos custos de produção. E essa integração, da agricultura com a pecuária objetiva o uso racional da terra, tanto da terra quanto da mão de obra também e da infraestrutura, para diversificar a produção. Isso visa o quê? Isso visa agregar valores ao produto final e diminuir os riscos e atenuar também os custos. Então, as áreas de lavoura proporcionam o suporte que a pecuária demanda, contribuindo através da produção de alimentos para o animal e aumentando assim também a venda de animais e esses animais com melhor qualidade também, durante o período da entre-safra, e gerando também assim a receita durante todo o ano. E independente da estação, tá? Tanto seca ou chuvosa. E nesse sentido, o sistema Santa Fé, permite o aproveitamento da terra, durante todo o ano, pois isso possibilita o cultivo dos grãos na safra, da forragem, na entre-safra e também da palha, que vai auxiliar no sistema do plantio direto.
E então, para obter as vantagens que o Sistema Santa Fé oferece, é essencial escolher a combinação, gente, de culturas e pastagens, tá? Então, é necessário planejar o manejo correto, tá, das práticas agrícolas, do preparo, né, dos produtores para compreender a interação do solo com a planta e animal e envolver o conhecimento, né, das técnicas da área. E nesse contexto a gente pode observar o quê? A gente observa que por meio da revisão, né, de literatura, a importância, a implantação e utilização do Sistema Santa Fé, considerando que a associação, né, da agricultura com a pecuária, ela gera ganhos, né, e gera esses ganhos com a produtividade, com a sustentabilidade na produção e a redução dos custos para o produtor rural. E a gente conclui nisso tudo que é fundamental conhecer sobre a implantação e a utilização do Sistema Santa Fé, né? E que por meio da interação entre as atividades propicia, né, o aumento na produção da carne, né, e de grãos também. E promovendo assim a estabilidade no setor agropecuário, né, alcançando assim o objetivo, né, proposto